Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Tá ali o José Hilton, né? Muito bem, mais 6 pessoas. Deixa eu avançar aqui, senão a gente não vai nem abrir um códigozinho aqui hoje. Estamos aqui com 40 minutos. Quando a gente está trabalhando com códigos, né, com a organização do nosso projeto para que ele dure, essas duas palavras é que elas aparecem bastante, né? Coesão e acoplamento. Né? Essa coesão, ela tem a ver com o SRP, que é você deixar claro o que determinada classe faz, determinada camada faz, determinado método faz, certo? Ele é coeso, ele é curto, ele é explícito, você sabe o que ele faz. Então, vocês veem que tem a palavra alta aqui, porque não é algo batido, assim, tá? Coeso não está coeso, não. Você vai percebendo que o seu código, os seus elementos, eles estão com uma responsabilidade bastante clara. E o acoplamento é o que eu citei agora para vocês. Você tem que diminuir o acoplamento entre os elementos e os artefatos do seu projeto para que você não comece a gerar o efeito dominó, que é o quebra-quebra. Quando você depende de alguma coisa, ou a sua implementação está aberta, né, para que outras implementações, ou seja, para que outros códigos específicos saibam seus detalhes e você saiba os detalhes de outro código, você gera uma dependência. Então, em caso de mudança, muita coisa vai quebrar, porque você não tem um contrato para seguir, até os nomes dos métodos, você chama o método lá que você quer. E pronto. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem, deixa eu ver se eu falo disso aqui. Beleza, isso aqui eu já citei para vocês aqui mais cedo, o que significa. A coesão está ligada diretamente ao SRP, que é o S lá de Solid, são coisas que a gente vai ver na prática. O acoplamento está ligado àqueles outros dois, né, o OCP e o DIP. Por quê? O OCP faz com que você não declare dependências concretas, apenas dependências de abstrações, que é justamente o que o DIP ali também trata disso. Então, desta forma, você e a sua dependência, eles vão depender da abstração de um contrato, e não mais diretamente um do outro. E uma abstração, ela tende a ser mais perene, ela tende a ser mais estável do que a implementação, tá bom? Quando a gente fala em abstração, né, na prática, significa que você vai criar, sei lá, se for em Java ou em TypeScript, você vai criar, geralmente, uma classe abstrata ou uma interface, onde você vai especificar a API dos objetos que irão implementar. E o que é a API de um objeto? É o que ele expõe de forma pública, ou seja, quais são os métodos, a assinatura dos métodos, isso é que a gente chama de uma abstração, né, de uma interface, tá bom? Então, isso melhora a manutenção, isso facilita testes, né? Isso facilita bastante testes, porque você vai poder criar dependências para cenários específicos, né? A gente pode chamar de dependências fake, né? Dependências fake, e não vai ficar preso a uma determinada implementação, porque você nem sabe quem é que está implementando aquilo, beleza? Eu mando esses slides para que vocês olhem, mas algo mesmo que é muito louco aqui, que é algo bem bestinha lá, da orientação a objeto, é o encapsulamento. Gente, o encapsulamento é um negócio muito massa, né? O encapsulamento, ele dá para você liberdades. Então, desde o começo, né, desde a pequena trajetória de vocês como desenvolvedores, algo básico que você deve fazer é o seguinte, né, anota essa dica aí. Independente de qualquer coisa do seu software, você conhece a arquitetura, se não conhece, trabalhou em projetos grandes ou pequenos, mas quando você for usar códigos de terceiros ou códigos especializados, o mínimo que você tem que fazer é encapsular no seu projeto. Isso é o mínimo que você faz. Então, se você vai usar uma biblioteca de e-mail, por exemplo, você vai importar ela, você vai instalar, seja via Java, PHP, Python, JavaScript, não sei qual é a linguagem que vocês mais gostam, e a plataforma, mas já vai existir uma biblioteca que faz aquilo melhor do que você. Então, ao invés de você sair importando aquilo dentro dos seus códigos de negócio, você cria uma cápsula, e onde você cria os seus métodos, você faz um entendimento daquilo, sabe? As operações que existem aqui é enviar e-mail, né? Existe a operação enviar e-mail. Então, eu vou criar um objeto meu, que é enviar e-mail, e lá dentro eu boto o código da biblioteca. Mesmo que eu não crie abstração, mesmo que eu crie um objeto concreto meu, que a implementação da biblioteca vai estar lá. Mas desta forma você vai blindar
quem vai usar esse seu objeto que encapsulou um objeto de terceiros, de tal forma que o seu código de negócio, né, suas classes, sei lá, de comando, de query, de services, elas vão ficar isoladas disso. Então, cuidem bastante do encapsulamento. E o encapsulamento também, principalmente em linguagens tipadas, né, o caso de Java, TypeScript, enfim, e outros aí, você consegue definir claramente a API dos objetos. Como é que o cara conversa comigo? Ele não vai conversar diretamente com os meus atributos, ele vai conversar comigo no vocabulário que eu especifiquei nos métodos. Tudo bem? Tá chovendo aí, Cícero? Tá, não, professor. Começou a chover aqui. Tá, quem é que tá chovendo aí em casa? Começou a chover aqui em casa. Quem que começar a chover é porque mora aqui perto. Ah, olha que maravilha, rapaz. Uma chuva dessa em pleno BR-Obró, no dia 14 de setembro, é sucesso demais, né? Fiquei mais quente, professor. Oi? Fiquei mais quente, que a chuva passa na mesma hora. É verdade. Tem evaporação, tem umas loucuras, né? Beleza, gente. Antes de eu avançar aqui, deixa eu botar aqui para vocês. Quando a gente começa a organizar o nosso código, nós temos essas 3 preocupações principais, ou 3 itens principais, que a gente começa a pensar, né? Então, você vai sair do detalhe, vejam só, né? Vocês vão ser líderes, né, de times de desenvolvimento, e vocês, aos poucos, vão sair do como as coisas são feitas e vão começar a trabalhar no que vai ser feito, né? O que deve ser feito? Deve ser criado estes objetos com esta API. E a responsabilidade dele é fazer essa determinada tarefa. Então, você vai começar a pensar num nível mais alto, do ponto de vista de fugir dos detalhes, né? Os detalhes você faz. Como é que você faz os detalhes? É como a gente fez aqui nas nossas primeiras semanas, ali, brincando meio solto. Poxa, para eu fazer como é que eu faço para salvar no Firebase o negócio? Eu tenho que abrir a documentação, eu vou lembrar isso aqui de cabeça, né? Eu pego, abro a documentação e vou lá, esse é o como, né? É o como eu faço. Mas o pensar é o seguinte, olha, você vai precisar de um objeto que é chamado um repositório de filmes, que ele deve ter uma API lá, que são os métodos necessários para que eu faça transações de persistência do filme. Salvar filme, buscar um filme, listar filmes, listar ordenado, apagar um filme, atualizar um filme. Então, você começa a pensar nesse nível. E aí você pega e bota o coleguinha para implementar. Cara, tem que implementar um objeto aqui. Acabei de fazer a interface, tá? Vocês estão fazendo o projeto aí do Eli em equipes, não é isso? Sim, professor. Maravilhoso. Aí geralmente já tem o tech lead aí, já tem o gestor de projeto, esse é o cara que vai começar a dizer as coisas que têm que ser feitas, né? Vai pensar na arquitetura do projeto, principalmente lá no back-end, mas no front-end também. E aí ele vai botar vocês para trabalhar, viu, Cícero? O tech lead de vocês. Quem é o teu tech lead aí, o gestor de projeto? É o Cauê aí. É o Cauê. Pois é, ele é meio bravo, então você fique atento aí. Ele vai cobrar prazos de vocês, tá bom? Muito bem. Então, o que a gente tem que... Eu pedi alteração hoje mesmo. Verdade. E ver se está testado, né? Vejam só, as camadas. Então, primeiro são as camadas. Quando vocês for verem arquitetura de código, sempre vai ter esse lance de camada. Sei lá, o MVC, né? Tem a camada de modelos, tem a camada de controle, tem a camada de view. Tem a camada de infraestrutura, tem a camada de persistência de dados, tem a camada de serviços, tem a camada de aplicação. Vocês já devem ter ouvido isso, principalmente, será o Cauê e outras pessoas que já estão trabalhando em projetos reais. Então, um projeto, ele tem sempre essas camadas. São camadas por área. Os artefatos são os itens dentro dessas camadas, certo? Então, na camada de model, por exemplo, que é uma camada comum à maioria das arquiteturas, ou todas elas, você vai ter as entidades, né? As entidades que vão representar os conceitos do mundo real, com seus atributos e suas propriedades e a sua API como um todo de relacionamento entre os outros objetos. Então, essa é a segunda preocupação que toda arquitetura vai sempre mostrar para você. Tem essas camadas e tem esses artefatos dentro das camadas. E o terceiro é a comunicação. Como é que se dá a comunicação dentro do meu software? Quem conhece quem? E o que eu devo mandar para ele? E o que eu vou receber? Tá bom? Então,
eu gostaria que vocês botassem isso na cabeça, isso vai entrar na cabeça de vocês, tanto aqui na minha disciplina como na disciplina lá do Eli, que essas são preocupações reais, e se são cenários reais, e que não tem uma resposta simples para isso. Não tem um guia para ser seguido. São preocupações que você vai fazendo os arranjos do que a comunidade vai utilizando, vai publicando, você vai entendendo. Cara, eu vi, é uma melhor forma da gente especificar a camada de serviços. A gente poderia utilizar um padrão de projeto tal, que ele diz isso e diz aquilo. Então, como é que eu recebo, como é que eu aciono, como é que eu recebo? O que eu mando e o que eu recebo, em que formato. Tudo bem? Já vai completar 1 hora aqui, né? Dia de hoje é somente eu, ou vocês já têm 2 disciplinas, tiveram alguma Isso outra? é só o senhor mesmo. Isso é bom, né? Ficou uma disciplina por dia, aí, no caso? Segunda-feira são 2 disciplinas de 32 horas, 34 horas. Uhum. O resto da semana é uma disciplina por dia de 68, parece. Sim, entendi. Perfeito. Então, isso é bom, né? Vamos falar aqui mais um pouquinho, tem mais tempo para a gente falar. Quem precisar sair, pode sair, quando completar qualquer tempo aí, porque eu vou disponibilizar a gravação, de qualquer forma. Tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, só rapidamente, eu queria ir para o código aqui para a gente, não botar para rodar, mas a gente pegar aqui e começar a ver isso, porque isso é tão abstrato. Isso está sendo abstrato para vocês? Assim, algo que está meio assim distante, um pouco, pelo menos quando falaram para mim, eu ficava assim, cara, não sei o que é exatamente isso que ele está falando, eu entendo, mas eu não estou vendo isso aqui no código, né? Às vezes parece bastante abstrato. Quando você põe ali no código, vai ficando mais claro. Cara, entendi, tá bom? Ok, então a Clean Architecture, ela define aqui algumas camadas, né? Algumas camadas. Tem vários desenhos, tem um desenho aqui, esse é o desenho original, na forma aqui de círculos, né, que eles chamam de círculos concêntricos, onde você tem as camadas e o nível de conhecimento e comunicação entre essas camadas. Então, as camadas mais internas do seu projeto, né, não significa que são subpastas, viu, gente? Mas as camadas mais internas, elas desconhecem quem vai utilizá-la. A camada mais interna desconhece quem vai utilizá-la. E ela desconhece, de fato, a outra camada. Então, lá em Clean Architecture, diz que você tem que ter uma camada de entidades. E nesta camada é onde você bota as regras raiz, as regras core do seu negócio. E é exatamente isso também que o modelo Domain Driven Design também diz, que é por meio aqui dessa camada domain, certo? São a mesma coisa, na prática é a mesma coisa. Então, o domain equivale à camada aqui de entidades da Clean Architecture. Então, o que significa isso? Se você está fazendo um delivery, né, um delivery, um app, significa que você vai ter coisas como produto, você vai ter como pedido, você vai ter pagamento, você vai ter, sei lá, o próprio usuário, e dentro de cada uma dessas você vai ter os relacionamentos. Por exemplo, uma order, né, que é um pedido, vai ter diversos itens de pedido, cada item de pedido é um produto. E uma order, ela tem uma série de métodos públicos, né, que é a sua API, que ela expõe para as camadas externas, quem for precisar. Então, um pedido, ele pode ser placed, né, você faz um place, você faz um confirmar pedido, né, que é pedir o pedido, né, você place an order, né, você faz um pedido, ou você pode cancelar o pedido, você pode adicionar um item no pedido, remover um item no pedido. Então, o que a gente vai fazer é levar essas operações, ou pelo menos a proposta é essa, para dentro dos objetos. Tudo bem? Então, quando vocês estiverem especificando a área de domínio, né, que são as entidades do software de vocês, o que os especialistas daquela área conhecem como operações deve estar lá dentro deles. Eles é que vão fazer isso. Você não vai pôr isso num outro lugar, certo? Então, essa é a recomendação. E aí você vai vendo, quando começarem a surgir problemas desta abordagem, aí você já busca outra saída ou uma melhoria disso. Mas, a rigor, os objetos, isso principalmente em Domain Driven Design, ele é bem categórico. As operações, as regras, tudo isso tem que ficar no domínio, certo? Ali no domain, que são representados principalmente pelas entidades,
Em Domain Driven Design, além desse conceito de entidades, ele traz uma noção de aggregate, né? Que é quando você tem um conjunto de entidades, mas que eles, na prática, representam uma coisa só. Sei lá, por exemplo, lá no Deliver, o usuário, né, do seu aplicativo, ele tem, por exemplo, cartões de crédito e ele tem endereços de entrega. Isso é bastante comum, né, em Deliver. Então, esses caras, eles pertencem, eles são bem coladinhos, eles como se fossem atributos de usuário, certo? Um atributo multivalorado, vamos dizer. Então, eles funcionam um agregado, é uma entidade agregada. E quem manda aqui nessa parada toda é o usuário, que eles chamam de aggregate root. Tudo isso está no livro lá que vocês vão ler, ou nos capítulos que eu pedi para que vocês façam a leitura. Neste aqui, ele explica lá mais ou menos em detalhes tudo isso. E uma próxima camada, aí vai abrindo, né? Aqui, assim, quem vai utilizar essa camada de domínio, ou pelo menos quem vai fazer a comunicação entre as outras camadas e a camada de domínio, aqui em Clean Architecture é chamado de use cases, certo? Use cases, não sei se deu tempo de vocês darem uma lida aqui. Use cases, na prática, significam as tarefas ou as features, bem respeitando o SRP, né? Então, você vai ter um use case para cada pequena ação que o seu software expõe. Então, você vai criar um use case para cada pequena ação que o seu software dispõe. Por exemplo, obter um carrinho, adicionar um item no carrinho, remover item no carrinho, aumentar quantidade de item no carrinho, diminuir quantidade, ou então alterar quantidade, se você recebe lá, enfim, os parâmetros necessários para que ele funcione, cancelar pedido, acompanhar pedido. Então, toda e qualquer operação, você vai criar um artefato para aquilo, certo? Use case. No caso da Domain Driven Design, isso é feito nesta camada, que eles chamam de camada de application, né? Vocês estão vendo que os caras pensaram assim, meio parecidos, né? Quem pensou depois foi o Uncle Bob, né? Mas é porque é basicamente isso. Mas eu já dizer para vocês qual é a diferença do Clean Code aqui para o Domain Driven Design. Então, em application, é o cara que vai fazer isso, né? É o cara que vai acionar as operações no Domain Driven, só que ele vai expor isso para as camadas, para as outras camadas, que a gente vai ver já quais são elas aqui também. Tudo bem? Aí vai abrindo, né? E aí, quanto mais vai abrindo, mais vai tendo possibilidades ou incertezas, né? Mas quem utiliza esses meus use cases? Quem vai utilizar isso? Então, aí você já vai, à medida que você vai se afastando ali do centro, né, você já vai trabalhando com códigos específicos. Então, essas duas camadas aqui, a camada use case e essa amarelinha entidades, elas são ditas camadas núcleo, elas são camadas estáveis. Ela requer um esforço maior, né, no começo, mas elas são camadas que elas não vão mudar tão facilmente, porque tem uma nova versão do Express. Ou porque, enfim, agora vamos utilizar GraphQL, não vamos utilizar mais REST. Ela não vai mudar, porque ela tem zero acoplamento com qual, enfim, tecnologia que você está utilizando lá na camada de apresentação, que eles chamam presentation ali, certo? Então, ele tem zero acoplamento com isso. Qual é o acoplamento da camada use case, ou camada application, e a camada domain, que é chamada de camada entities aqui, né, enterprise business rules, é com o negócio, é com o domínio. Tá tranquilo, Denajá? Certo, professor. Professor, essas ideias todas, é bom pensar já de início ou a gente planeja para depois, como uma refatoração, no caso? Porque é muita coisa, assim, para pensar em cada detalhe desse durante todo o projeto é mais complexo. Maravilhoso, maravilhosa essa sua pergunta, porque a sua preocupação, eu acredito, e ela é bem correta, é com esse mau cheiro aqui, complexidade desnecessária, certo? Não é isso? É complexidade desnecessária. Perfeito a sua pergunta. É o seguinte, isso é nível de maturidade, certo? É nível de maturidade. Tanto é que quem começa a se expor, né? Você começa a se expor a situações como essa, já são programadores que já sabem fazer sistema. Eles já fazem sistema, eles já passam por isso, né? E eles vão chegar em times, ou vão chegar pessoas no time dele, que começam a mostrar para eles, olha, cara, tu tá tendo dificuldade por isso,
Ou, esse aqui já passou. Então, várias pessoas já passaram por isso. Então, se você começar a pensar de agora, minimamente, e aos poucos você vai botando mais coisas, você não vai passar por isso, tá? Então, tem uma base, veja, tem uma estrutura base, que a sua experiência é que vai dizer elas, cara, não tem jeito, eu tenho que, no mínimo, separar aqui o meu projeto em situações de núcleo, né, que representam o domínio, situações de funcionalidades, ou seja, quais são as operações que, utilizando esse domínio, eu posso expor para as camadas de cima, e a aplicação em si, certo? Que é as rotas, os controles, validação de dados, autenticação. Então, o mínimo que você começa a separar é isso, tá bom? E aí, aos poucos, você vai vendo a calibragem disso. Tem um cara, rapaz, que eu não sei como é o nome dele, mas não sei se foi o próprio Martin Fowler que faz. Se for, vocês vão saber, né? Quem for ler o livro lá, a refatoração dele. Que ele faz as regras do tiro, assim, né? Para que você se permitir, à medida que quando você começa a ver que está ficando muito complexo, desnecessariamente, não tem o problema, eu estou agindo muito preventivamente, disse, não, cara, eu vou me permitir levar um tiro. Eu vou me permitir acontecer uma vez. Se acontecer novamente, eu avalio novamente. Eu vou deixar para avaliar quando este mau cheiro começar a ser exalado. Quando eu começar a perceber que eu não consigo botar uma nova feature facilmente. Ah, poxa, não estou conseguindo. Eu tenho que dar uma parada e resolver esse débito de código. Cara, eu tenho que primeiro resolver isso aqui que eu já vi que, olha, chegou uma mudança simples e eu tive que mexer em tanto lugar, ou então eu nem consegui mexer, ou eu tive que mexer em código que estava funcionando, né? Tem uma máxima que é uma espécie de indicador, viu, Denajá, José Ricardo e Harrison, que é o seguinte, feature nova é código novo. Feature nova é código novo. Quando chegar uma nova feature e você passar a alterar código que já existe, né, você começa a alterar um use case, alguma coisa ali, aí você, poxa, isso não está correto. Porque isso é uma nova feature, não foi essa feature que alterou, chegou, foi uma nova feature. Então, nova feature, novo código. Muito bem, vamos avançar aqui. Eu quero ir aqui para o código já, né? Vamos só avançar aqui um pouquinho. Aí você abre aqui, né? Aí depois disso, você tem o seguinte, vejam só. A sua entidade, vocês vão ler aqui esse artigo, quem não leu ainda, vão ver, que essas duas camadas, elas têm que ser independentes, por exemplo, de banco de dados. Ela não quer nem saber se isso vai para o Firestore. O que ela precisa saber é o seguinte, eu preciso ler o estado dos objetos. O que é um estado de um objeto? Quem é que sabe aí na sala? O que é o estado de um objeto? Cícero, o que é um estado de um objeto? O estado de um objeto em O. Isso, pode cair, não. Sim. Eu sei, mas eu não sei conceituar. Tá bom. O estado de um objeto é simples. São os valores atuais de seus atributos. Somente isso. Né? Então, quando a sua aplicação está rodando, você tem um determinado objeto, ele tem um estado. O estado são os valores atuais de seus atributos. Certo? Então, você tem que criar a API do seu objeto. O que é a API do seu objeto? São os métodos. Né? Por isso que Java é maravilhoso, que isso fica muito explícito lá. O que significa? Que eu só devo alterar o estado do meu objeto pelos meios que o objeto disse que eu posso. Olha, cara, por exemplo, uma lâmpada, né? Vamos supor que você tem um objeto que é do tipo lâmpada e ele tem um atributo ligado e desligado. Você não deveria mudar o estado de um objeto dando um set boolean lá, né? Set true ou false, no atributo ligado e desligado. Esse objeto deve ter os métodos ligar e desligar. Ou então tem um toggle, né, que é um botãozinho que você aperta, se estiver ligado, desliga, se estiver... Enfim. Por quê? Porque você pode ter uma lógica antes de efetivamente alterar aquele valor lá. Então, isso é o estado do objeto. Quando o objeto está em memória, o estado está em memória. Mas não é assim que funciona, né? Não é só assim que a banda toca. O seu software não vai conseguir manter todos os seus objetos em memória. Então, ele tem que ter a persistência de dados. Então, esses caras aqui, tanto o... Cadê você? Tanto use case quanto entidades, ou seja, tanto a camada de domain quanto a camada de aplicação, ele deve receber ou especificar que ele vai precisar persistir o estado, que na prática significa mandar para o banco de dados.
Tudo bem? Tudo bem. E aí você começa a ter esses outros itens, né, que ele chama aqui de infraestrutura, que são, por exemplo, o banco de dados ele vai estar aqui em infraestrutura. Agora, a camada de aplicação, que é a mesma camada de use case lá da Clean Architecture, junto com a camada domain, ele pode especificar como ele quer conversar com a camada de persistência. Ele cria uma interface para isso. Tudo bem? Eu acho que é isso. Aí tem outras camadas aqui, né? Mas, por exemplo, os detalhes de como vai ser escrito isso lá no banco de dados. Isso fica nessa camada azul aqui da Clean Architecture, né? Que é a camada assim, mais externa, e fica nessa camada infraestrutura aqui. E cada empresa, ou cada nível de amadurecimento, ele vai instanciando essas práticas para a sua própria realidade. E no código isso pode ficar mais ou menos explícito. Alguém tem alguma pergunta? Ou está tudo tranquilo? Abstrato, né? José Ricardo, você está aí, José Ricardo? Tô sim, professor. Só esperando a hora do código. Essa parte é boa, né? A hora... Tem aquela frase, né, Zé Ricardo, que é falar é fácil, né? Mostre-me o código. Essa é que é a parte que separa os homens dos meninos, né, Zé Ricardo? Depois que falou essa frase, você conhece ela? Ela é famosa, né? Não, professor, conheço não. Conhece não? Bota no Google aí e diz pra gente, né? Falar é fácil, mostre-me o código. É um cara bem famoso, ou pelo menos o produto que ele fez é bastante famoso. Deve ter até um na sua casa aí. Muito provavelmente tem, eu acho que tem. Linus Torvalds, o criador do Linux, né? O criador do Linux, ele usa essa frase, é bastante famosa. Falar é fácil, mostre-me o código. E a comunidade usa muito essa frase quando tem alguém desse fala, como eu estou agora, né, Cícero? Beleza, eu vou para o código aqui. Tem mais coisas aqui, mas a gente fala em outra oportunidade. Eu quero ir para o código aqui.